Então, vamos ao exemplo número 5 ali, habilidades com a função afim. O que seria o cálculo da lei? Então, gente, como eu já tinha falado para vocês, a função afim ela é sempre daquela forma, f de x igual a x mais b. E aí, para a gente achar os valores do a e do b, vão ser dadas informações que nós vamos ter que resolver um sistema, ou de repente eles darem um outro valor, para achar tanto coeficiente angular quanto coeficiente linear. Então, vamos ver nesse exemplo número 5, que nos diz que se f de x, vou botar pra cá, se f de x igual a mx mais p, o que ele inverteu aqui, né? No lugar do a ele botou m e no lugar do b ele botou p, mas não tem problema. Determine a lei da função f, sabendo que f de 1 é igual a 5 e f de menos 1 é igual a 3. Então, o exemplo está nos dizendo assim, ó. Quando eu trocar o x por 1 naquela função, isso aqui tem que ser igual a 5. Quando eu trocar o x por menos 1, a função tem que ser igual a 3. Então, vamos fazer essa substituição. O que seria f de 1? Seria m vezes 1 mais p igual a 5. Ou seja, m mais p igual a 5. Agora, no lugar do x, eu vou botar menos 1. M vezes menos 1 mais P igual a 3. Menos 1 vezes M, menos M mais P igual a 3. Então, nós ficamos com um sisteminha aqui, gente, ó. Um sistema com duas equações e duas incógnitas. O que nós vamos fazer? Aqui, em primeiro momento, dá pra gente somar as duas expressões, m menos m, 0. P mais P, 2P. E 5 mais 3, 8. P vai ser 8 dividido por 2, P vai ser igual a 4. Então, já achei o valor do P. Agora, vamos substituir o P em qualquer uma delas, pode ser lá na primeira, ó. Então, vai ficar m mais 4 igual a 5. M igual a 5 menos 4. Então, o nosso M vai ser igual a 1. Então, como é que fica a nossa função lá de cima? F de x igual M vale 1, então vai ser 1 vezes x, mais P, e P vale 4. Então, essa é a nossa lei de formação aí do número 5. Bom, o exemplo número 6 nos pede a raiz da função. Só que eu disse para vocês, ou eu olho no gráfico aonde está interceptando o eixo x, que aqui no nosso caso não dá para saber, ou eu pego a função igual a 0, só que eu não tenho a função, então eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz na número 5. Opa, 6 essa agora. Quais são os dados que nós podemos tirar daqui, então? Ó, quando o x vale menos 1, o y vale 2. Quando o x vale 2, o y vale 5. Então, é exatamente o que tá ali, ó, gente. Vamos traduzir no matematiquês. Então, quando o x vale menos 1, a resposta da função, no caso da lei de formação, vai dar 2. Quando eu troco o x por 2, essa função vai valer 5. Do mesmo jeito. Só que aí nós vamos usar aquela fórmula genérica, né? Que toda função afim é da forma ax mais b. Tá? Então, vamos trocar. Aonde tem x, eu vou trocar por menos 1 e igualar isso aqui a 2. Então, vai ficar f de menos 1 vai ser a vezes menos 1 mais b. Isso aqui tem que ser igual a 2, tá? Menos 1 vezes a, menos a, mais b, igual a 2. Achei a primeira equação. Agora, vamos para a segunda. F de 2 é igual a 5. Então, onde tem x, eu vou botar 2. Então, vai ficar a vezes 2 mais b igual a 5. Aqui, a vezes 2, 2a. Mais b igual a 5. Fiquei, então, com um sisteminha com duas equações e duas incógnitas. O que eu vou fazer aqui? Eu posso multiplicar por menos 1 de cima? Pode ser. Ou de baixo, tanto faz. Vou multiplicar por menos 1 de cima.
Aí nosso sistema vai ficar assim. Menos A vezes menos 1, A. Mais B vezes menos 1, menos B. E 2 vezes menos 1, menos 2. E o de baixo vai continuar a mesma coisa. Agora vamos somar. Menos B com mais B, 0. 1A mais 2A, 3A. E menos 2 mais 5, 3. Então, o nosso A é 3 dividido por 3. A igual a 1. Agora vamos para o B. Qualquer um pode ser B. Vamos fazer essa última aqui. 2 vezes 1 mais B igual a 5. 2 mais B igual a 5. B igual a 5, tá somando, passa diminuindo. B igual a 3. Então, a nossa função vai ser, no lugar do A eu boto 1x, mais 3. Só que o que ele tá pedindo no exercício? A raiz. Como é que eu acho a raiz? Lembrando, eu pego a função e igualo a 0. E isolo x. Então, x vai ser igual a menos 3, tá? Então, o ponto de interseção com o eixo x é menos 3 para x e 0 para y. Muito bem. Agora, vamos para 7. Tá? Para 7, eu tenho um esqueminha aqui, ó. Como é que eu faço o cálculo da inversa de uma função? Tá? Eu vou primeiro... Claro, aqui na número 7 não tem a função, vou ter que fazer. Mas eu tenho esses passos aqui para seguir. Tá? Então, primeiro eu vou resolver aqui quem que é a nossa função, primeiro. Tá? Então, como a gente fez na número 6, eu vou fazer na número 7. O que aparece aqui para nós, ó? Quando o x vale 0, ou seja, f de 0, o y vale menos 1. Ou seja, ó, interceptou, o gráfico interceptou, dá pra enxergar, no y igual a menos 1, então o b vale menos 1, né, já direto, mas tudo bem. E quando o x vale 2, o y vale 3, então vou colocar f de 2 é igual a 3. E aí eu vou fazer a função aqui primeiro. Lembrando que, genericamente, ela é sempre dessa forma, ó, como uma função afim. Vamos substituir. Então, o b já vale menos 1, eu sei, né? Então, essa função ela já tem essa carinha aqui, ó. Vamos substituir aqui nessa segunda, ó. Então, f de 2 vai ser o quê? A vezes 2 menos 1 igual a 3. Ou seja, 2a menos 1 igual a 3. 2a é igual a 3 mais 1. 2a igual a 4. A igual a 4 dividido por 2. A igual a 2, tá? Então, achamos o A e o B. Então, a nossa função tem essa cara. 2x menos 1, tá? Agora, vamos fazer o passo a passo aqui que eu mostrei pra vocês. Como é que eu acho a inversa? Em primeiro lugar, eu vou trocar f de x por y. Então, onde tem f de x, eu vou botar y. No segundo passo, eu vou trocar x por y e y por x, tá? Então, onde tem y, eu vou botar x, e onde tem x, eu vou botar y. Agora, eu vou isolar o y, tá? Então, vou passar esse menos 1 pra cá. Então, vai ficar x mais 1 igual a 2y, ou 2y igual a x mais 1. Y igual a i, x mais 1 sobre 2. No caso da resposta lá, apareceu assim, ó. X sobre 2 mais 1 sobre 2, tá? E aonde tem y, agora eu vou trocar por f de menos 1. F na menos 1 de x é igual a x sobre 2 mais 1 meio. Então, essa é a nossa função inversa da número 7. E por fim, número 8, nós temos ali o gráfico de uma função que relaciona o preço px, então o p de x agora não é f de x nem y, é p de x, de uma corrida com o número x de quilômetros rodados. Então, eu tenho lá uma função p de x linear ou afim, dessa forma, onde o p é o preço pago por uma corrida, táxi,
E o x são os quilômetros rodados, tá? Determine a lei da função. Então, a primeira coisa, eu vou olhar o gráfico. Eu tô vendo ali no gráfico que quando o x vale 1, a função vale 5. Quando o x vale 5, a função vale 13. Então, vamos substituir. Quando eu troco o x por 1, então vai ficar a vezes 1 mais b, e isso tem que ser igual a 5. Então, vou ficar com a mais b igual a 5. Quando eu troco x por 5, a vezes 5 mais b, igual a 13, vai ficar 5a mais b igual a 13. Um sisteminha de novo, com duas equações e duas incógnitas. Vou multiplicar de cima por menos 1. Vai ficar menos a menos b igual a menos 5. E a de baixo vamos deixar como está. E aí, vamos somar as equações. Esse com esse vai zerar. Menos 1 mais 5, mais 4a. E menos 5 e mais 13 vai dar 8. Então, o nosso a é 8 dividido por 4. Nosso a é 2. Achei o valor do a. Agora, eu vou achar o valor do b. Posso substituir em qualquer um. Vou substituir lá na primeira, aquela lá. Então, vai ficar 2a mais b igual a 5. B igual a 5 menos 2. B igual a 3. Então, já tem a cara da nossa função. Nossa função é p de x igual. O a vale 2. 2x. E o b vale 3. Então, essa é a letra A. Agora, a letra B pergunta o preço a pagar por uma corrida de 4 quilômetros. Ou seja, onde é que eu vou colocar esse 4? Aqui no lugar do x ou no lugar do p de x? Toda isso é uma interpretação que a gente tem que fazer. Acabei de botar lá que é quilômetro, né, gente? Então, eu vou botar o 4 quilômetros no lugar do x, aqui no nosso caso, né? Então, eu quero saber qual que é o preço quando a corrida tem 4 quilômetros. Então, vai ficar 2 vezes 4 mais 3. 8 mais 3, que vai dar 11 reais. E é isso aí. Agora vocês estão habilitados a fazer os exercícios da unidade 5. Bons estudos!